Anote aí, e eu quero ser bem objetivo: 5 coisas que fazem um homem ser um bom pai. 5 coisas. Isso é importante para que você, principalmente que é mãe, ensine a sua família, a sua filha a identificar. Nós vivemos hoje num mundo que, como eu disse, inquestionavelmente caminha em direção à desconstrução da figura paterna. Uma água para mim. Cada dia que se passa, a necessidade de ter um pai se torna menor, porque o mundo faz da exceção uma regra. Porque há mulheres que, pela ausência de uma figura paterna, tiveram que se desdobrar e preencher 2 espaços ao mesmo tempo. É por isso que eu falo que eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com mães solteiras, porque a mulher solteira, a mãe solteira, ela tem uma habilidade linguística, didática, que poucas pessoas têm. Alguém aqui vai compreender isso. A mulher, por natureza, ela é muito mais emotiva e menos racional. Eu não estou chamando nenhuma mulher de burra, irmã, pelo amor de Deus, não estou falando isso, mas isso é bíblico. Ela é parte frágil, ela é tomada pelas emoções. E normalmente uma mulher, uma mãe solteira, ela cria por obrigação, por necessidade, um papel que ela não precisava criar. Ela tem que ser ao mesmo tempo dura e racional e ao mesmo tempo emotiva. Você entende isso aqui? Diga amém. Então, muitas vezes, se você for parar para ver, a maioria das mulheres bem-sucedidas em empresas e no mercado, elas são pessoas que criaram filhos sozinhas, são mães solteiras, porque elas têm que falar de 2 formas ao mesmo tempo. São 2 ótimas gerentonas e são também ótimas pessoas no departamento de recursos humanos, são atenciosas, são caridosas. Mas entenda isso: toda regra tem exceção, e é uma coisa muito perigosa quando você faz, cuidado com o meu som aí, quando você faz da exceção a regra, porque o mundo diz o seguinte: você não precisa de um pai, porque eu cresci sem pai, e eu me tornei uma boa pessoa. Eu dei certo, você pode dar certo, porque não há necessidade de ter um pai. Tempos atrás eu ouvi uma música em inglês, e a música dizia: me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. É exatamente o que a gente vê hoje. Muita gente querendo ter filho e não querendo ter pai. É incrível o quanto cresceu mulheres que implantam o embrião, implantam o óvulo e não querem ter um marido. Quando eu falo que está aumentando isso, irmão, é porque está aumentando essa desgraça na igreja. Só que eu quero lembrar uma coisa para você: o que eu vou te falar, ainda que ofenda, e ofende alguém em alguma parte, ofende, sabe por quê? Porque joga muito mais para cima da mulher responsabilidades que não cabem a ela. Mas o que eu quero te falar hoje aqui são 5 coisas totalmente bíblicas, que se você não compreender, em algum instante teus filhos vão ser prejudicados pela figura paterna que é ausente. Entenda isso. Só porque você, mulher, criou certo os teus filhos e eles se tornaram cidadãos de bem, só porque eles se tornaram pessoas corretas, não são assaltantes, não são bandidos, só porque eles são bons cidadãos, não significa que eles não sofreram a ausência de um pai. Sabe por quê? Toda pessoa que cresce sem um pai sofre. Alguns não conhecem esse sofrimento no início, só descobrem quando casam. Sabia disso? Você já percebeu que mais do que nunca hoje a gente vê uma cambada de moça namorando um bando de moleque, não é homem, estão namorando um bando de moleque, um bando de, sabe,
garoto frouxo, quer falar grosso, quer ter barba, quer puxar a cueca para cima. Ele acha que ser homem é ter um testículo, é 2 testículos e um pênis. E ele não entende que ser homem é uma questão de espírito. O último conselho que Davi deu para o seu filho é: ser homem em vida. Ser homem. Quando você entende que hoje a gente vê muita moça aí se apaixonando por um idiota, por um frouxo, por um vagabundo, que não sabe o que fazer da vida, não sabe o que dá para ela. Se ela vai com ele na lanchonete, ele deixa ela pagar a conta. Irmão, dá um glória a Deus, só para disfarçar que não tem ninguém do teu lado que está nessa situação infeliz, diabólica. A gente entende que elas existem, sabe por quê? Porque elas nunca tiveram um modelo dentro de casa para dizer: isso é o que um pai, o que um homem deve ser. Elas nunca tiveram um homem que pagava a conta, que assumia a responsabilidade, nunca tiveram. Aí quando elas vão casar, descobrem que casaram com um vagabundo, com um preguiçoso, mas que tinha uma lábia boa, somebody love. Por quê? Porque toda pessoa que cresce sem pai, cresce deformado no caráter, cresce. Aí Deus tem que colocar às vezes um pastor, Deus tem que colocar alguém para substituir a paternidade, para consertar o que ela não teve por conta da ausência de um pai. O que eu estou falando é sério, irmão. Algumas aqui sabem disso. Se não fosse o teu pastor, o teu pai na fé, você não conseguiria ser uma boa mãe, uma boa esposa como você é hoje. Alguém teve que te moldar, porque você não teve a figura correta de um pai. Em compensação, a gente vê hoje muito menino, muito homem, perdido. Ele não sabe o que fazer da vida, tem 18 anos, não sabe que faculdade fazer. Ele não sabe, irmão, estou falando isso aqui é sério, hein? Ele não sabe o que vai ser dos próximos 50 anos da vida dele. E ele tem um pai presente em casa, mas um pai que não tem 5 coisas básicas para poder ser um verdadeiro pai. O que Deus destinou para o homem ser de verdade. E aí ele cresce e ele se torna o que eu vejo hoje muita gente se tornar: um vagabundo que vive às costas da mulher. Eu falei que hoje ia ofender algumas pessoas, mas isso é verdade. Talvez o teu filho, ele está virando um vagabundo. Vagabundo significa uma pessoa que não tem rumo, que anda errante. Ele não sabe o que ele vai ser da vida. E você tem que garantir que você vai corrigir agora enquanto é tempo, senão eu te garanto, você vai ter netos vagabundos. Você vai passar para frente uma maldição que deveria acabar com você, porque você sabe, está faltando a figura de um homem. E se eu não tive um bom marido, eu preciso ter um bom pastor. Senão eu preciso fazer com que a mulher, ela tem que migrar a figura paterna para alguém. Então, eu estou dizendo isso aqui por quê? Porque alguém pode dizer: não, mas eu dei certo, meus filhos deram certo. Em algum lugar eles cresceram deformados. E cabe a uma pessoa que assume a paternidade consertar o que não teve. Você entende isso aqui? Diga amém. Pai não é um item opcional. Diga isso para alguém que está do teu lado: pai não é item opcional. Pai não é igual um carro que você vai na concessionária e ele fala: olha, nós temos a opção de acrescentar isso, isso e aquilo. Só que esses itens não vão impedir o motor de funcionar. Não. Pai não é um item que, se eu não tiver, minha família vai dar certo. Meu querido, vou lhe dizer de novo: toda criança, toda pessoa que cresce sem pai, cresce deformada. Cresce. E a maioria das pessoas que crescem sem pai, sabe quem são? Aquelas que têm um pai dentro de casa, mas esse pai não é pai. Ele tem um filho, mas ele não é pai. Se você ter um filho te tornasse uma mãe, te tornasse um pai de verdade, então você não estaria vendo tanta gente jogando o filho na lata do lixo, tanto pai que se divorcia e sequer vai ver o filho toda semana. É uma questão de espírito. Por que é uma questão de espírito? Porque se ser pai fosse uma questão carnal, não haveria o que é o pai espiritual. Abraão não seria o nosso pai na fé. Nós não somos judeus de sangue, mas Abraão é o nosso pai na fé. Por quê? Porque paternidade é uma questão de espírito, como maternidade é. Estou vendo tanta gente com o olho arregalado assim, olhando. Então, há 5 coisas essenciais para que um homem seja um bom pai.
Pense nisso comigo. A palavra de Deus diz que a mulher é a parte frágil, a mulher é a parte sensível. Não quer dizer que a mulher é fraca, no sentido de não suportar nada, porque a mulher, e eu acho que seria bom você anotar isso, para nunca esquecer, a mulher ela é forte, fisicamente, muito mais do que o homem. Irmão, a mulher pode não ter força para abrir uma lata, mas ela tem força para parir um filho. Ok. A mulher pode não ter força para abrir uma lata, mas para parir um filho ela tem. O homem pode não ter força para parir um filho, mas ele tem força para aguentar decepção e traição, e a mulher não tem. A diferença primordial entre o homem e a mulher é que a mulher é muito mais forte fisicamente do que emocionalmente. A mulher atura muito mais dor de parto. Por exemplo, a dor que mais se parece com dor de parto, segundo dizem os médicos, é dor de rim. Quem já teve dor de rim aqui? Só isso aqui, que Deus te livrou, irmão, graças a Deus. Dor de rim é uma coisa tão desgraçada, tão demoníaca, que você tenta achar uma posição para passar dor e não acha. Você vira para cá, dói, você vira para cá, dói, você vira para cá, dói, você vira para cá, dói. Você fica andando, você fica parecendo El Chan, você fica rebolando assim, que você fala, não tem onde para. Sério, não tem. Não tem. Eu já parei o carro já na Marginal Tietê e fiquei na Marginal Tietê andando de um lado para o outro com uma dor desgraçada, horrível, não dá para você dirigir, que você ficava mexendo, o carro balançava. A dor que mais parece com a dor de rim é a dor de parto. Mulher aguenta a dor de parto, homem não aguentaria. É uma dor que ela vai como se fosse contorcendo todos os seus músculos, ela vai contorcendo cada parte sua. Em compensação, meu irmão, eu estou te falando sério, pode ter exceção, mas em via geral de regra, mulher não aguenta dor emocional. Ela é muito mais fraca emocional. Por quê? Porque ela é a parte frágil. O homem é o cabeça da casa, ele é o homem que ele é a pessoa que raciocina, ele é a parte pensante, ele é a parte que vai pela lógica. Se você não entender que Deus fez isso desse jeito, você vai inverter o quadro e vai trazer maldição na tua casa. Por isso que tinha que ter mais homem que hoje. Porque o que tem de família sofrendo maldição, porque nunca entendeu que a cobrança de algumas coisas é totalmente do homem. O homem, ele é o fundamento da casa. Pense comigo, se a mulher é a pessoa que edifica, o homem é a fundação. O homem é para casa o que Cristo é para a igreja. Cristo não é só o cabeça, Cristo é o fundamento. Ele é a nossa pedra de esquina, ele é a nossa rocha angular. O homem é para casa o que Cristo é para a igreja, ele é a base. Se ele é a base, quer dizer que se você tem uma base fraca, você vai ter uma família fraca. Porque se você tem uma base fraca, em algum momento a edificação, a construção vai desmoronar. A mulher edifica o lar, mas se a mulher edifica o lar em cima de uma base fraca, em cima de um pai fraco, em cima de um homem fraco, em algum momento os filhos vão desmoronar, vão se perder no mundo, vão se perder dentro da igreja, vão ser aquelas pessoas que não sabem o que fazer da vida. Mas o que eu estou te falando não é para você ficar triste, porque não é o fim da situação. Há como Deus consertar a tua situação se você entender que Ele é o teu pai. Há como Deus resolver a tua situação se você entender que Ele te deu um pastor. O que eu falo assusta muita gente e é para assustar, mas é para te deixar tranquilo. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar você faltar nada a ponto de você não poder receber dele o preenchimento no vazio que você tem. Se você tem falta de pai, Ele é um pai. Da mesma forma, se você tem falta de mãe, Ele pode ser uma mãe, Ele tem o leite da palavra. Deus sempre vai preencher você nas áreas que você não tem o necessário, mas você tem que preencher corretamente. Alguns de vocês aqui não sabem disso, mas é incrível o tanto de pessoa dentro da igreja que literalmente faz do pastor uma paternidade. E a gente compreende isso, e a gente é grato por isso. Por quê? Porque ele sabe, você precisa quebrar algo na vida dele que não foi quebrado. Talvez porque a mãe não foi sábia e não soube migrar na infância a imagem para o avô, ou para o tio, ou para alguém. Se a mulher constrói a casa em cima de um homem fraco, a mulher vai se tornar fraca, porque ela tem uma fundação fraca que vai gerar filhos fracos, e em algum momento tudo vai desmoronar. Eu vou lhe falar uma coisa que é interessante, eu quero que você guarde isso. Uma pesquisa que eu li há muito tempo atrás, feita nos Estados Unidos, 78% de todos os prisioneiros não tiveram pai.
Isso aqui é sério, irmão. 78% tiveram mãe, não tiveram pai. Não tiveram alguém que foi modelo. E mais uma vez, eu não estou falando de você ter um pai biológico, mas seja um avô, seja um tio, uma figura paterna. Você tem que ter na tua vida. Você entende isso? É por isso que eu falo, muita gente não entende o seguinte: eu descubro se eu vou ser tua ovelha baseado em quem é teu pai. Porque quem que é o teu pai espiritual para você ser meu pai espiritual? Até o fim da vida você tem que ter um pai espiritual. Até o fim da vida você tem que ter uma pessoa acima de você. Eu falei quarta-feira aqui, eu não sei quem estava quarta-feira aqui, levanta a mão aí. O que eu te falei? Todos os filhos de Davi deram errado, todos. Agora, alguém vai dizer o seguinte: não, os filhos de Davi deram errado porque Deus puniu Davi por conta de Batseba. Ele falou: a espada nunca vai se apartar da tua casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Deus só fez essa promessa para Davi porque Davi tinha dado brecha. Porque se Davi tivesse uma casa sólida, a pena de Deus teria sido outra. Ouça isso. Deus só penalizou Davi. Deus disse para Davi, por conta do pecado de Batseba: nunca vai se apartar a espada na tua casa. Um vai matar o outro, vai criar contenda. Mas por quê? Porque ele já era um pai frouxo, já era um pai fraco. Davi foi um grande homem de Deus, mas ele foi um péssimo pai, porque ele passou para os filhos a maldição que ele teve do pai. O pai se preocupava tanto com os irmãos, que ele falou para o filho, que era uma criança, levar comida para os irmãos. Como é que você pede para uma criança de 15 anos levar comida para um campo de batalha? Pensa comigo, pensa, vamos ser lógico. Como é que você pede? Como é que você deixa uma criança de 15 anos para os cantos, e na época, no momento onde o profeta está dentro da casa, você não chama a pessoa? Você tem o favoritismo. Absalão, Adonias, Salomão, o grande Salomão, olha o fim da vida de cada um deles. Por quê? A ausência de uma figura paterna. 78% dos prisioneiros americanos não tiveram pai. Biblicamente falando, o pai, ele molda, ele determina o futuro do filho. As 5 coisas que você tem que compreender que faz um homem se tornar um bom pai. Mais uma vez, eu digo para você, eu vou começar aqui o primeiro. Sei que muita gente fala: pastor, eu não tive nada disso, e ainda assim meu filho deu certo. Louvado seja Deus. Ele ainda não descobriu, mas em algum momento ele vai precisar de um pastor ou de alguém para fazer por ele. Você sabia que tem pessoa que descobre falhas no caráter aos 40 anos de idade? Porque não tem criança que cresça sem pai, que não fique deformada. Levante a mão quem entende o que eu estou dizendo e diga: graças a Deus pelo homem de Deus. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de qualquer homem de Deus na tua vida. Seja o teu primeiro pastor, seja aquele pastor que te converteu, que fez teu discipulado. Graças a Deus pelo homem de Deus. Eu estava numa reunião, antes de eu continuar a dar o primeiro, mas anote o primeiro. Primeira coisa que faz um homem se tornar um bom pai é que um bom homem, ele é, primeiro, um protetor. Anote. Segundo, ele é um... Já está anotando aí? Diga amém. Segundo, ele é um provedor. Terceiro, ele é um promotor. Quarto, ele é um pastor. Quinto, ele é um profeta. Primeira coisa que faz um homem ser um bom pai: ele é um protetor, ele é um provedor, ele é um promotor, ele é um pastor, um sacerdote, ele é um profeta. Eu tive uma reunião aqui com alguns pastores e eu tive que dar uma palavra muito dura, que eu falei: tem muito obreiro aqui fraco, frouxo, porque nunca teve pai. Então você tem que entender que eu estou tendo que fazer com você agora, que teu pai não fez. Qualquer coisa você para, qualquer coisa você desanima. Então tenha paciência, porque a bronca que eu estou te dando, eu não estou te dando porque eu quero te matar, eu estou te dando porque eu quero que você viva. Você nunca vai chegar em lugar nenhum se você não consegue entender que fundação aguenta o peso todo, e ele aguenta calado, porque ele vai reclamar para Deus, ele não vai reclamar para a esposa. Primeira coisa que faz um homem ser um bom pai: ele é um protetor. Ele se preocupa com o bem-estar da família, ele se preocupa com a segurança. Mas entenda isso: é em vão você achar que ele é um protetor físico, porque baseado em mim, eu não vou sair dando pancada, eu não vou sair na porrada com todo mundo, porque eu não sou uma pessoa que vive num ambiente
obsceno. Eu não vivo em bar, eu não vivo na rua, eu não vivo em lugar onde alguém vai olhar para minha esposa e eu vou ter que sair na mão para defendê-la. Então eu não acho que quando eu falo que ele é um protetor, ele é uma pessoa que fisicamente está garantido. Não, também, mas ele é mais do que isso. O que faz um homem ser um bom pai é que ele tem a tendência de pensar e analisar os riscos que a família corre de acordo com cada decisão que eles querem tomar. Ele pensa e ele fala para a esposa, para os filhos: se você fizer isso, vão falar isso, deixa eu te proteger. Se você fizer isso, você vai perder a cabeça. Se você fizer aquilo, você vai sofrer. Então deixa eu ser o protetor, deixa eu guiar você. Deixa eu lhe falar uma característica sobre protetor. O protetor, ele não tem que falar para trazer paz. Anote isso. O verdadeiro homem, a presença dele já traz paz. Deixa eu te explicar o que é um homem de verdade. Um homem de verdade não tem que falar para a mulher: fique em paz que vai dar certo. Ela olha para ele e ela sabe, só de olhar, que vai dar certo. Porque ele entra no local e ele é um protetor. Porque ele é a fundação. Quer dizer que ele é firme, ele é estável. Quando tudo estiver desmoronando, quando tudo estiver caindo, a família sabe, tem alguém que vai saber o que fazer, tem alguém que vai saber como resolver, tem alguém que vai dar um jeito de pagar. Então não vamos entrar em desespero, porque um pai, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ouça isso, se você não ouvir isso aqui, meu irmão, você vai perder um grande ensino que eu duvido você ouvir de novo. Você já percebeu que se você é a imagem e a semelhança de Deus, quer dizer que tem coisa em você que é igualzinho em Deus, sim ou não? Sim. Você já percebeu que na caminhada com Deus, tem fase que Deus não fala nada, e você está passando no meio dos lobos, e mesmo calado, você tem paz, porque você sabe que Deus está presente com você? É a mesma coisa na família. O verdadeiro pai não tem que ficar falando para a família se sentir segura. Ele entra no ambiente e ele traz paz. Você não tem noção do tanto de lugar que eu entro e que você entra, que você não nota, mas eu noto. A minha entrada muda a atmosfera. Às vezes é aqui na igreja, você entra e muda o clima. Por quê? Entrou alguém que tem estabilidade, alguém que vai saber resolver o caos. Pergunta que eu te faço: você é o tipo de pessoa que quando entra e todo mundo te olha, todo mundo fica em paz ou não? Porque se você não é, você tem que mudar algumas coisas rápido em você. Porque senão você vai matar a tua esposa e os teus filhos mais cedo. Porque o homem que é um protetor, ele não é um boca aberta. Ele não reclama para a esposa igual ele reclamava para a mãe da vida. Ou vou dar um burro na cara de alguém agora com a minha palavra. O homem de verdade não fica reclamando para a mãe: ai, no meu trabalho, ai, cresce. Você já tem piu-piu grande. Você é macho, você é a fundação. Quando você estava em casa, você era o protegido, agora você é o protetor. O protetor, ele sabe: eu não vou proteger só fisicamente, eu vou proteger espiritualmente. Eu não vou abrir a boca para contar todo o problema, porque eu tenho que proteger o coração e a paz de quem está em casa, não dando para eles um problema que sou eu que tenho que resolver. Então um verdadeiro protetor, ele pensa antes de contar o problema para a esposa e para os filhos, porque ele sabe: eu tenho que proteger o teu sono. Eu falei que ia doer. Presta atenção que eu vou lhe falar. Se você é o tipo de homem que qualquer bronca que você toma na igreja, qualquer pressão que você toma no ministério, qualquer cara feia que você aguenta, você abre a boca para tua esposa vai morrer daqui a pouco, sabia disso? Eu estou te falando sério. Por isso que a tua esposa está gorda. Eu não estou brincando. Por isso que a tua esposa está ganhando peso. Porque ela sofre um estresse que Deus não desenhou ela para sofrer. É o homem que tem que sofrer. Porque o homem é lógico, ele é a fundação, ele aguenta o peso. A mulher é a parte frágil, ela já tem problema. E aí chega você e vem contando para ela o problema. Põe na tua cabeça isso. Quando você é o protetor, tem coisa que o diabo não faz com a tua família, porque ele sabe: se eu fizer e você estiver do lado, dá ruim, porque tem alguém que entra na brecha. Você lembra que Jó teve que pedir permissão para Deus para tocar na família? Você lembra que o diabo teve que pedir permissão para Deus para tocar na família de Jó? Porque a Bíblia diz, ele disse: há um cerco. Hoje que eu vou te falar, você homem que é ausente, você não entende que a tua presença impede o diabo de fazer muita coisa com a tua família. Porque o diabo sabe: não adianta eu tentar,
Tem alguém aí dentro que é estável. Tem alguém que é tranquilo. Tem alguém que faz as coisas. Meu filho uma vez passou mal, todo mundo entrou em pânico. Se eu não estivesse em casa, ele tinha morrido. Ou não tinha? Todo mundo... Eu falei, daqui. Pronto. Aí, era a gente ter desmaiado no chão. Aí o outro, leva para o hospital. E o menino com vermelho, mais vermelho da cor da camiseta de alguém aqui. Aí o que é você pegar alguém? Eu falei, pronto, está aqui a criança. Aí todo mundo. Eu conheço que tipo de homem você vai ser, enxergando como que você reage quando está todo mundo desesperado. Quando não tem dinheiro, quando não tem nada, eu descubro quem a tua família vai ser, onde eles vão chegar, baseado na tua reação. Se você não consegue ser frio na hora da desgraça, você vai tomar tanto caminho errado, porque um homem ele é protetor, o protetor é frio. O protetor ele raciocina, ele pensa, ele analisa. Para mim e para o segundo, se você é um protetor, põe na tua cabeça, você tem que proteger a saúde e a família da tua esposa, a saúde e a mente da tua esposa e dos teus filhos. Eu vou dizer algo que muita mulher não gosta de ouvir, porque você acha, mas isso não é justo. Claro que isso é justo, sabe por quê? Somente um homem entende a cabeça de um homem. Ou eu estou mentindo isso? Somente um homem entende a cabeça de um homem, sim ou não? Do que adianta você compartilhar o teu problema com a tua mulher? Ela vai te entender? Então compartilha com o homem lá de cima. Não é à toa que a Bíblia diz, o homem Jesus, o homem Cristo, o homem Deus. Porque você tem que ter noção, há alguém lá em cima que é homem. Você tem que passar para o homem lá de cima. O verdadeiro protetor, ele não abre. O que eu já compartilhei de dificuldade com a minha esposa, e eu arranquei o sono dela, e eu continuei dormindo, até que eu entendi, por que eu estou abrindo boca para falar um problema, que está me doendo, e quem tem que resolver sou eu. E ela quer saber, eu vou lhe falar uma coisa, homem, você que sabe o que você faz, irmão, tu é o fundamento, você é estável, você tem que chegar em casa e disfarçar a tua cara feia, porque a tua mulher não consegue disfarçar quando ela está nervosa, quando ela está com raiva, quando ela está preocupada. Por isso que tem um dia que o homem demora no chuveiro, que é para tu chorar lá no chuveiro, porque você não quer chorar na frente da tua família. E está certo, porque se você é protetor, você sabe, eu tenho que proteger e blindar a tua emoção, porque você precisa continuar criando o lar. Então para que eu vou dizer, eu estou repreendendo aqui um homem, para que eu vou compartilhar com você o problema do meu trabalho, do meu emprego, se daqui a pouco eu vou conseguir resolver isso, você vai continuar com a cabeça perdida? Está com algum problema? Vai contar para o homem lá de cima. Eu vou lhe dizer uma coisa para você nunca esquecer, o verdadeiro homem, ele corre para outro homem, ele não corre para a mulher. Você corria para a tua mãe quando você tinha um problema em casa, agora você cresceu, você corre para o braço de Deus. Por isso que eu vou lhe dizer uma coisa, agora quero ver se tu vai dar um glória. A coisa que o diabo mais luta é para ter o homem fora da igreja, não a mulher. Sabe por quê? Porque você pode ver que a maioria dos casos está a mulher na igreja, mas não está o homem. Porque o diabo sabe que de nada adianta a mulher levantar a mão e adorar, ela está edificando. Agora, se o homem levanta a mão e adora, quando ele levanta a mão, ele está soltando a família inteira, porque ele é a base. Então quando ele levanta a mão, ele está soltando os filhos, ele está soltando a saúde, ele está soltando tudo que está preso na casa, ele vai soltando o futuro dos filhos. Você não tem noção do que faz a vida de um pai adorador causar na vida da família dele. Ele levanta a mão e ele vai soltando tudo que está amarrando. Eu nunca vi um pai adorador viver uma vida com uma família fracassada, mas eu estou cansado de ver um pai que não adora, que não ora, que tem uma esposa que ora e que adora, e os filhos são problemáticos, os filhos são complicados. Você não entendeu? Está tudo lá na base, está tudo lá no lar. Depois desse, irmão, você já devia ter levantado a mão e dado um glória mais alto, mas tudo bem, vamos continuar, porque toda vez que o homem solta a mão, a base está sendo solta, tudo está sendo solto. Você nunca vai ver, eu falei, você nunca vai ver um lar sendo interditado porque está com um problema na estrutura aparente, na beleza, uma janela trincada, uma porta quebrada. Não. Agora quando é na fundação, aí tem que lacrar.
Quando é que a gente tem que fazer, oh meu Deus, quando é que a gente tem que fazer campanha como essa aqui? Quando a gente está vendo que o problema está com o homem, não está com a mulher. E aí vem tanto de pouco homem. Quando o problema está num bando de gente que chega em casa, André, e começa a chorar para a mulher. O que está acontecendo comigo? Vai para o pé de Jesus. Oh meu Deus. Irmão, não estou nem aí se isso te doer. Vai para o pé de Jesus. Você sabia que mulher tem 50% chance maior de ter infarto do que homem? Sabe por quê? Porque a mulher, ela não foi criada para ser racional. Ela foi criada para ser emotiva. Ela não tem condição de suportar a pressão, por isso que ela morre de infarto. Você sabia que a maioria das mulheres, a maior causa de morte das mulheres do mundo é infarto? Porque mulher não foi desenhada para ter estresse, porque mulher não é fundação. Aí chega um banana, um bunda mole, que qualquer coisa que acontece na igreja, chora para a mulher. Aí o pastor fica comigo. Aí meu patrão, cala a boca, vai para o pé de Jesus e adora. Você não está vendo, você está fazendo a tua esposa engordar, ficar feia. Você está deixando a tua família ficar problemática. O verdadeiro homem sabe, só um homem resolve. O meu problema, eu vou para o pé de Jesus. Eu vou para a presença de Jesus. Eu me tranco na presença de Deus. Mas eu não saio até o Senhor me tocar. Agora começa a olhar primeiro o tanto de mulher que está morrendo, porque Deus não desenhou você para ter estresse. Deus desenhou a gente. Estou falando isso para tu nunca mais abrir a boca e ficar reclamando para tua mulher que ela não tem que ouvir. Seu frouxo. Mas dá um glória a Deus. Quem está ouvindo Deus falar, finge que não é com você que está pegando. Dá um glória a Deus bem alto aí. Diga para alguém que está do seu lado, ele é um protetor. Ele é um protetor. O homem, anote isso para você não esquecer. O que significa que a mulher é a parte frágil? Significa que a mulher é a parte emotiva, sim ou não? Vamos lá, só você entender isso aqui. Está tudo na Bíblia, gente. A gente que não prestou atenção. O homem é o cabeça da igreja. A igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Logo, a mulher é a edificação. Ela é o corpo. Onde é que eu sinto frio? Eu não sinto frio aqui. Eu sinto frio aqui. Minha emoção está aqui. Aqui eu penso. Então toda vez que você entende que a mulher é a parte forte emotiva, você pensa duas vezes antes de falar qualquer coisa, por quê? O verdadeiro homem não leva problema à toa para a mulher. Ele sabe, ela não foi feita por Deus para suportar pressão, mas eu fui. Segunda coisa que faz um homem, um verdadeiro pai, um bom pai. O que ele é? Quem anotou aí? Ele é um provedor. Só quando eu falo de provisão, o que todo mundo leva em consideração é o seguinte: ele é o homem que traz para casa a comida. Em parte, sabe por quê? Provedor, anote isso, significa fonte primária. Anote. Ele é a fonte principal, ele é o provedor, vem dele. O que o homem tem que ser? Ele tem que ser o provedor do quê? De conselho, de amor. O primeiro a dizer em casa que ama é o homem, não é a mulher. O primeiro em casa que mostra, aí onde entra muito pai que é duro, que é carrancudo, principalmente que é parente nordestino. Por quê? Porque cria tratando o filho como se ele fosse um jegue, aí o filho fica um homem grosso, rude, vou ficar quieto. Porque é cultural, você tem que quebrar isso. Aí você tem tempo que teus filhos se afastam de você. Tu é um bruto, parece um ogro. Nunca deu um beijo no teu filho, nunca disse que ama ele, nunca pegou ele no colo. Se você não entende que você é a fonte primária de afeto, quem está na tua casa vai procurar afeto em outra pessoa. Ele vai substituir você pelo avô, pelo tio, ou vai substituir você por um outro homem. Você sabia que a maioria das pessoas que entram no homossexualismo entraram porque não tiveram amor de pai, mas de mãe? Se você não é o primeiro a dar amor, se você não é o primeiro a dar conselho, irmão, quando a tua casa está em desgraça, eles têm que procurar primeiro o conselho em você, não é na mulher. Por quê? Porque a mulher tem que comer e beber daquilo que você entrega para ela.
Se eles forem falar com a tua mãe, é porque eles sabem que a tua mãe ou a tua esposa vai falar exatamente o que você falar, porque ela é ensinada por você. Quando que veio o pecado ao mundo? Quando a mulher deu para o homem de comer. Deus nunca desenhou o homem para comer da mão da mulher. Deus desenhou o homem para o homem dar de comer para a mulher. Deus desenhou o homem para ele ser o provedor. Sabe por quê? Se é ele quem é o provedor, entenda isso. É ele quem traz o que ela precisa, baseado no raciocínio, não na emoção. Ele vai falar o que ela precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. A maioria das vezes que a minha esposa ficou com raiva de mim, é porque eu falei para ela o que ela precisava ouvir, não o que ela queria. Porque ela, assim como você, mulher, é emotiva, quer ouvir a gente passar a mão na cabeça, quando a gente tem que te repreender e falar, você está errada. Então, se eu for te dar um conselho, o meu conselho tem que ser baseado no raciocínio, não naquilo que você quer sentir. Oh, meu Deus. Ele é o provedor, mas ele é o provedor por quê? Porque ele pensa, ele fala, peraí, o que a minha esposa está precisando? Ela não está precisando de mais, sei lá, tempo, ela não está precisando, sei lá, de viajar, não sei. Ela está precisando é disso. O seu domínio, o seu mundo cai quando você traz a provisão na emoção. O que é provisão? Conselho, direção. Quando você traz para a tua família a direção ou o conselho na emoção e não no raciocínio, você está fazendo o que a mulher fez. O dia em que a mulher se levantou, eu queria tanto que você anotasse isso. O dia em que a mulher se levantou e decidiu direcionar o mundo caiu. Sabe por quê? Porque a mulher é a parte emotiva. E o mundo só fica de pé se você cuidar dele no raciocínio, com o cabeça, com o homem. Toda vez que a mulher começa a decidir qual vai ser o próximo passo da família, pode ver, daqui a 5 anos está todo mundo endividado e lascado de novo. Tem suas exceções, eu não te falei, mas estou falando em via de regra geral. Porque a mulher vai no sentido, a gente tem que se mudar, a gente tem que gastar, a gente tem que pagar. O homem tem que ter o raciocínio. Se o teu não tem, é porque ele não teve um bom homem, ele não teve um pai verdadeiro. Mas o pai verdadeiro, ele fala, pensa, analisa, calcula. Senão você vai trazer o que eles querem e não aquilo que eles precisam. Eu preciso continuar avançando. Você entendeu bem isso aqui? Diga amém. Por isso que quando teu marido for te dar um conselho, mulher, ouça isso. Se você é casada com um bom homem, ele nunca vai responder para você o que você quer ouvir. Porque Deus nunca diz o que você quer ouvir. Deus sempre diz o que você precisa. E o homem que se preza, ele fala para a mulher baseado no raciocínio. Ele dá um conselho que vai te ajudar a mudar, não a melhorar. Melhorar é para agora, mudar é para melhorar para sempre. Terceira coisa que vai fazer de você um bom pai. Você é um promotor. Jesus, no Jordão, os céus se abriram. E o Pai Celestial, oh meu Deus, isso aqui é lindo. O Pai Celestial, ele disse, eis aí o meu filho amado em quem me comprazo, escutai-o. O pai não ficou intimidado com o sucesso do filho. O pai não ficou preocupado do brilho do filho ofuscar o brilho dele. O pai não ficou preocupado do filho ser mais famoso do que ele. O Pai Celestial promoveu o filho, ele exaltou, ele deu uma ajudazinha, ele empurrou o filho. Se o Pai Celestial promoveu o filho, quanto mais você tem que promover teu filho. Talvez para você isso não é comum, mas o que tem de pai que tem inveja, ciúmes do filho, ele tem concorrência com o filho. E meu irmão, vamos falar a verdade, tu só existe por conta do teu filho, por conta da geração. Porque a maioria dos ataques que o diabo lança contra você não é para você, é para o teu filho. Porque o diabo sabe, se eu destruo o influenciador, eu amaldiçoo a influência. Então eu vou fazer o promotor cair em pecado, em adultério, para que o promotor fique em adultério e promova no filho raiva, e eu faço os próximos 50, óbvio que Deus está falando, eu faço os próximos 50 anos, serem 50 anos liderados por uma geração vagabunda, uma geração fraca. Por quê? Porque não
teve respeito pelo pai, não teve respeito pelo homem de Deus. Ele não teve, por quê? Porque o homem de Deus estava sendo atacado, ele não se blindou, porque ele pensava, o diabo quer destruir o meu casamento. Ele não quer destruir o teu casamento, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir os próximos 50 anos, e ele vai destruir o teu casamento para jogar o teu filho contra você, para que você promova a discórdia e não razão e não honra. Meu Deus. Verdadeiro homem, ele é um promotor, ele abre porta, sabe? Eu concordo que todo pai tem que ser firme, principalmente em relação na educação financeira. Você tem que ensinar a tua família corretamente sobre dinheiro. Meu pai foi muito firme comigo nisso. Mas eu te garanto, se você, pai, não for o primeiro que vai incentivar o teu filho, promover o teu filho à tua casa, eles vão continuar vivendo o que você vive, e os teus netos vão continuar vivendo com o mesmo salário que você deu para os teus filhos. Porque eles nunca tiveram em casa alguém, Steve, que falava, você vai ser maior, você vai ser melhor. Eu estou aqui para abrir porta. Eu não aceito que você continue do jeito que eu continuei. Eu tentei abrir meu negócio, eu falhei, mas você não. Com você vai ser diferente. Aprenda com o meu erro. Não viva a minha miséria. Eu vim aqui para arrancar a miséria da família, fazendo você se tornar maior do que eu. Se você não promover teus filhos, sabe o que vai acontecer? Teu filho vai ser promovido por um pastor ou por alguém que vai ver nele, na criança, o rei que existe dentro. Te garanto. Quarta coisa que faz um homem ser um bom pai: ele é um pastor. E quando eu digo que ele é um pastor, é porque ele é um sacerdote. Porque é isso que um pai é, um sacerdote. Significa que ele é um homem de oração. Agora entenda sobre oração, principalmente você que é mulher. Nunca diga que o teu marido, olha para mim, mulher, olha para mim, não diga que o teu marido não ora. Porque se ele é um marido, um pai de verdade, ele ora. É que você não entende a diferença da oração da mulher para o homem. Em via de regra geral, a mulher constrói a oração com abundância de palavra. O homem não pode gastar tempo com abundância de palavra. Ele tem que ler a palavra, ele tem que jejuar, ele tem que fazer muito mais coisa que você. O homem seleciona as palavras e faz uma oração mais forte do que a mulher. A oração de uma mulher é constituída de palavras. Ela ora 2 horas de joelho. Senhor, Senhor, ai meu Deus, meu pai, vem minha casa, minha casa, minha casa. O homem, ele tira 5 minutos com a família, ele fala, pai, estou colocando nas tuas mãos as crianças. Faz o que eu tiver que fazer. E a mulher começa a regalar o olho. Não, tira da mão de Deus, tira da mão de Deus. Estou fazendo a oração mais forte que tem que fazer. Está na tua mão. Muita gente fala o seguinte, não, mas meu marido não ora, não ora. E eu vi, não, teu marido ora. Tanto que a oração dele é mais forte do que a tua. Porque o homem, ele é racional. Ele pensa por natureza antes de falar. A mulher, quando vai orar, pode ver. Ela ora, não estou falando mal de você não, hein, mulher. Sabe por quê? Porque a mulher, ela insiste muito mais na oração do que o homem. Isso é fato. Isso é uma promessa de Deus para a mulher. Não haverá comunhão. Haverá indisposição entre você e a serpente. Haverá inimizade. Vocês nunca vão concordar. O homem se acostuma mais fácil com a desgraça no lar, a mulher não. A mulher, ela continua orando, nem que o filho tenha que vir para Jesus no leito de morte, ela estiver morrendo. Ela desce o caixão, ela fala, Senhor, eu vou morrer, mas eu não aceito que o meu filho morra sem ter salvo. Mulher persiste. Por natureza, o homem faz uma oração mais curta e mais poderosa, porque ele filtra palavras. Por natureza, a mulher faz uma oração mais longa. Só que o homem que não entende que o sacrifício dele é o que determina a bênção na família, não entende que em vão é a família sacrificar se você não sacrifica. A Bíblia diz que Jó sacrificava pelo lar. Você sabe que você, não eu, você, homem, é para a tua família o que o sumo sacerdote era no Antigo Testamento. Você lembra que no Antigo Testamento o sumo sacerdote uma vez ao ano pegava um sacrifício e sacrificava pelo pecado de toda a nação. Ele entrava no Santo dos Santos, ele aspergia o sangue. Se ele não fizesse a parte dele, todo mundo morria. De nada adiantava todo mundo, Rodrigo, fazer sacrifício o ano todo, se uma vez ao ano o homem não pegasse e sacrificasse por todos. Você sabia que tem sacrifício que se a tua família fizer e você não fizer, é em vão? Porque como é que vai vir a bênção se a base está em maldição? Por exemplo, dízimo.
família inteira dizima, o homem está dizimando errado, eu falo, você duvida? Pode começar a comparar, a vida trava. Eu vejo mulher na igreja, Teodoro, que ela é dizimista, o marido não é, a vida financeira trava. Eu vejo na igreja mulher de oração que o homem não é, a vida trava. Porque o sacrifício que mais vai falar ao altar de Deus na tua casa não é o da tua mulher, é o seu. Agora minha pergunta é, que preço que você está pagando, que está valendo a pena o preço que a tua família paga? Ou só eles que se matam de orar? Ou só eles que se matam de jejuar? Porque eu falei quarta-feira, quinta-feira, o homem que preza passa mais tempo na presença de Deus do que a mulher. Porque Adão estava na presença de Deus antes da mulher. Porque ele sabe, é o meu sacrifício que conta aqui. Você duvida disso? Eu vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que a tribo de Levi, os bisnetos de Abraão foram abençoados, porque Abraão pagou o dízimo para Melquisedeque. Irmão, entenda isso aqui, põe na tua cabeça, tu não pode ser lerdo. Deus está falando com você hoje do que o teu neto vai viver, não o teu filho. Os bisnetos de Abraão foram abençoados por conta do que Abraão sacrificou. Você tem noção, irmão, que você hoje talvez colhe bênção que você não plantou para ter, teus antepassados plantaram para ter? Da mesma forma, tem coisa que você está fazendo hoje que eu vou te garantir, talvez você pode morrer e não colher, mas teus filhos vão colher, teus netos vão colher, teus bisnetos vão colher. Talvez você nunca viu isso, mas eu vou terminar aqui já. Olha para alguém que está do teu lado, me ajuda a falar essa palavra, diga para essa pessoa, continua sacrificando, irmão, porque a tua geração não vai mendigar o pão, tua geração não vai passar fome, Deus vai honrar eles. Eu estou cansado de ver filho, olha para mim, eu estou cansado de ver filho que está desviado. Primeiro, Fabiola, ele não está na igreja, mas ele está com saúde, está com dinheiro, porque Deus está honrando o sacrifício do pai, do avô, do antepassado, porque Deus abençoou a geração de Abraão por conta do que Abraão pagou. Se você não se sacrifica, a tua família está lascada. Minha esposa estava lá, meu filho Manuel saiu do hospital, o Samuel ficou mais, 20 dias no hospital. Aí você lembra disso, quando ele estava para sair do hospital, ele teve que ficar porque ele teve problema na respiração. Não foi na comida, foi na respiração. Ele demorou para sair de início porque ele não estava comendo direito. Aí quando ele começou a comer direito, ele demorou para sair por conta da respiração. Eu saí do hospital e eu vim correndo para cá pregar, com ela chorando lá toda má. Mas enquanto eu estava pregando aqui, Deus levantou um irmão lá no fundo. Ele veio na minha sala e falou: pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas Deus mandou dizer para o senhor, enquanto o senhor está aqui, Deus está tocando na respiração do teu filho lá. Eu não havia contado para ninguém, eu não havia falado para ninguém. No outro dia, meu filho saiu do hospital com a minha esposa. Por quê? Porque toda vez que você entende que você sacrifica aqui, tua casa é abençoada lá, você nunca vai ter dificuldade de acreditar. Eu estou me matando e está difícil, mas Deus vai honrar minha casa, Deus vai honrar minha esposa, Deus vai honrar meus filhos, e louvado seja Deus, que faz valer a pena a palavra que Ele disse: e tudo quanto o homem abençoado fizer, abençoado será. Graças a Deus. Você tem ideia, irmão, que tua esposa, teus filhos talvez não morreram, ou teu pai, tua mãe, porque tem um homem na brecha. Eu não lembro se é Ezequias ou Jeremias que fala, Ezequiel, há um homem na brecha. Procurei um homem que estivesse na brecha. Quinto, e eu termino. O que faz um homem ser um bom pai é que ele é um profeta. Deixa eu voltar aqui para um pastor. A Bíblia diz, me ajuda aí, estamos terminando. A Bíblia diz que quando o anjo da morte foi passar no Egito, Deus mandou para cada homem, não foi mulher, para cada homem tomar um cordeiro, trazer para dentro de casa, matar o cordeiro e sacrificar o cordeiro e ficar dentro de casa, não sair. Se o homem tivesse matado outro animal, teria sido errado. Mas o homem que obedece, e mais do que isso, se a mulher ela entrasse dentro da casa com a família e o homem não tivesse matado o cordeiro, Deus não tinha trazido a bênção da proteção. Homem, você tem que ter um cordeiro que você mata todo o tempo pela tua família. Eu vou falar algo aqui muito poderoso, estou falando financeiramente.
olha bem para mim, você tem que, de tempos em tempos, sacrificar no altar por conta da tua casa, financeiramente falando, mais do que projetando. Você tem que matar um cordeiro para Deus proteger a tua família. Você tem. Quando você entender o poder de que eu estou falando, você vai entender. Vai ter muita morte que vai passar na casa de todo mundo. Doença, enfermidade, na tua não vai passar, porque teve um homem que entrou e ele sacrificou e a família foi abençoada. Quem sabe do que eu estou falando isso aí? Dá um glória a Deus só para mim terminar feliz, irmão. Porque parece que hoje ficou triste para uns homens aqui, ficou apertado. Mas o que eu sinto no meu coração, tem gente aqui redescobrindo que é um homem de verdade, e entendendo, Deus nunca criou a mulher para morrer de infarto, para morrer depressiva, porque ela não tem que suportar o problema, ela não tem que receber o problema do homem, que o homem foi criado para vir na presença de Deus. Todo banquete, Jó 1 verso 5 diz, todo banquete que ele ia na casa dos filhos, ele saía de lá e ele sacrificava pelo lar. Irmão, Jó era o tipo de pai que todo homem tem que ser. Você está todo dia sendo intercessor da tua casa, tu está sendo todo dia o intercessor da tua família, você está pondo a mão enquanto eles dormem. Eu nunca fiz isso, comece a fazer, você tem que pôr a mão enquanto eles dormem, você tem que falar a palavra de vida, você tem que falar a palavra de esperança. Teu filho é semente. No Antigo Testamento, filhos são chamados de semente, quer dizer que eles são uma colheita, e você vai colher mal se você regar mal, mas você vai colher bem se você regar bem. O maior erro é que tem um monte de mulher orando e tem pouco pai. Quando o filho dorme, ele vai lá e põe a mão e fala, você vai ser abençoado, você vai ser maior do que eu, você vai ser mais próspero do que eu, você vai ser mais rico do que eu, você vai ser mais cheio do que eu. Qual foi a última vez que você viu teu filho viver na escola a consequência do que você profetizou para ele à noite? Tua saúde está abençoada, tua mente está abençoada, tua casa está abençoada, tua futura família está abençoada. Eu sou fruto disso. Eu nunca tive meu pai me pedindo para me colocar terno. Eu nunca tive meu pai me pedindo para vir na igreja. Meu pai não forçou eu ser pastor. Porque meu pai, enquanto eu dormia, ele falava, vai ser maior do que eu, vai ser maior do que eu. Como é que uma palavra não vai te incitar a ser uma coisa se você não falar ela? Você quer que teu filho seja um grande empresário, uma pessoa próspera? Você tem que falar isso o tempo todo. Porque você tem que ser um profeta. Já terminei. Você tem que ser um profeta. Você tem que entender que há poder na tua palavra, e você não pode dormir, você não pode dar brecha, porque toda vez que você dorme, você deixa o diabo entrar. Vou te lembrar aqui um exemplo claro. Jesus disse na parábola do trigo e do joio, que o Senhor, o bom homem, ele saiu a semear uma boa semente. Ele saiu, ele tinha empregados, ele saiu, e a semente que ele semeou, quem ele colocou para cuidar do lar, da semente? Os homens que trabalhavam no seu lar, os seus empregados. Esses homens dormiram, e a Bíblia diz, enquanto eles dormiam, o inimigo veio e semeou joio. Toda vez que o homem dorme, o inimigo vem. Agora, o que é o homem dormindo? O homem dormindo é o homem que está brincando com Deus, é o homem que está com um pé na igreja e outro pé no mundo, é o homem que ainda está tendo que lutar contra alguns pecados que já tinha que ter sido libertado. Meu Deus, é o homem que não está vigiando, e ele está deixando a mulher se matar de ser crente, ele não está sendo. Enquanto você está dormindo, o diabo está entrando e está jogando joio no meio do seu campo, e você vai sofrer depois. O homem abençoado, ele é um profeta, ele faz o que Jacó fez. Termino agora. Jacó recebe a notícia de que seu filho nasce. Ele nasce depois que a sua mulher morre, e antes da sua mulher Raquel morrer, ela, com tanta amargura, com tanta dor, que ela já vinha emocional lá atrás, ela deu uma palavra de maldição. Ela falou, esse vai se chamar Benoni, que é filho da minha dor. Você vai lembrar que no Antigo Testamento, você não dava nome de acordo com a vontade, você dava nome de acordo com a razão do nascimento. Moisés, tirado das águas, foi tirado das águas. Benoni, filho da minha dor, ela teve dores para parir ele, tanto que ela morreu no parto. Ou então você dava o nome de acordo com o futuro. Você dizia o que a pessoa seria: Davi, amado ou eleito de Deus. Ele foi o eleito de Deus para ser o primeiro verdadeiro rei de Israel. O primeiro verdadeiro, porque o outro foi um rei fajuto. Aí quando Jacó recebe a notícia de que seu filho nasce, e ele pergunta qual é o nome, a parteira diz, ela deu o nome nele de filho da minha dor, Benoni. Ele falou, está amarrado, para trás de mim, Satanás, espera aí, o nome dele vai ser o quê? Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou
filho da minha força. Agora, quem foi Benjamim? Benjamim, você sabe, foi aquele de onde veio a tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim foi a tribo de onde veio o maior teólogo, o maior pastor, o maior líder de toda a igreja neotestamentária, a saber, o apóstolo Paulo. A saber, o primeiro rei de Israel, Saul, também veio. Saul caiu em pecado, mas onde caiu o pecado, superabundou a graça. Onde caiu o pecado, superabundou a graça. Mas esse que superabundou a graça veio de um homem que lá atrás falou: eu não aceito dizer que o meu futuro vai ser futuro de dor. O meu futuro vai ser, ele é filho da minha força, ele é filho da minha mão direita, vai me trazer honra, vai me trazer orgulho. A promessa que Deus teve para Abraão da igreja, a promessa que Deus fez para Abraão da sua descendência, que nele seriam abençoadas todas as nações, ou seja, através da igreja, através do corpo de Cristo, seriam abençoadas todas as nações. Isso aconteceu por conta que Jacó, lá na frente, quando foi ter um filho, falou: meu filho vai ser filho da minha força, não vai ser maldição. E sem saber, ele profetizou que do filho dele viria a pessoa que mais abençoaria a promessa de Abraão, onde nele seriam abençoadas todas as nações da terra, onde através da igreja todas as nações seriam abençoadas, através de um homem chamado Paulo. Um homem, profeta. Ele põe a mão e ele diz: eu não aceito, não vai ser assim. Qual dessas 5 coisas que você tem em sobra? Qual dessas 5 que está faltando? Qual dessas 5 você hoje pode dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um protetor, o Senhor me deu um homem que vigia, que blinda as minhas emoções, que blinda a minha mente. O Senhor me deu um homem que é um provedor. Ele me dá baseado no raciocínio, não na emoção. Eu não sei se tem crianças no departamento infantil, mas eu vou pedir para quem for mãe: vai lá, busca a tua criança agora, busca o teu filho, tua filha, traz para cá, porque eu quero terminar orando por todos os pais, por todos. Mas eu quero que você, pai, use desse momento para ser um momento profético sobre a tua família. Eu não estou brincando, eu não vim para cá para brincar. Teve gente que veio por vir, mas eu vim para cá com um propósito. Eu saí de casa com um propósito. Qual foi o propósito? Quebrar uma maldição hereditária hoje num lar. Pessimismo, má estima, uma pessoa angustiada, depressiva, doença. Você tem que clamar pelo sangue de Jesus e falar: Senhor, há poder no teu sangue, está repreendido sobre a minha casa. Onde você estiver agora, eu vou te dar uma ordem: me obedeça. Enquanto a tua família vem para cá, fecha o teu olho, ore a Deus, fala: Senhor, me diz aonde eu tenho que mudar, me diz aonde que eu tenho que fortalecer, me diz onde que está a guerra contra a minha família, me diz onde que está a guerra contra o meu lar, me ajuda a identificar todas as áreas que estão sem proteção. Eu não vou deixar o mundo dizer quem meu filho é, eu vou dizer o que meu filho vai ser. Meu filho vai ser abençoado, meu filho vai ser mais do que vencedor. Eu estou falando para você, depois não reclama que você vai estar com 40 anos e teu filho vai estar dizendo que ele está querendo divorciar. Depois não reclama que teu filho vai estar procurando um emprego e ele já passou por 10 empregos. Depois não reclama que teu filho entrou numa faculdade, saiu da faculdade. Quando você tinha que declarar no mundo espiritual a bênção, tu não declarou. Tu foi frouxo, tu foi fraco. Está na hora de Deus levantar homem forte. Estou nem aí se você não gostou da palavra, não vai voltar. Eu estou nem aí para você. Eu estou preocupado em Deus levantar uma geração de homem forte, que vai ficar na brecha, vai falar: eu vou morrer e a minha casa vai continuar servindo a Deus. Eu desço o caixão, mas a minha família vai ficar de pé. Minha família não vai passar fome, minha família não vai passar necessidade, não vai ter doença no meu lar, meus filhos vão morrer de uma morte pacífica, não vai morrer de câncer. Eu determino até sobre a minha vida como é que vai ser o fim dos meus dias. Meus fins vai ser igual o fim de Abraão, de Isaac e Jacó, com a família em volta da mesa, dizendo: está abençoado, está abençoado, está abençoado. E aí você pode dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu me nego a viver uma vida de dor e terminar minha vida debaixo de dor, sem saber que a minha geração foi abençoada por conta do meu sacrifício. Eu vou me matar de dor, eu vou pular na frente, eu vou tomar um tiro, mas é porque eu sei, vai valer a pena. Eu sou a estrutura, está doendo, mas quando estiver doendo eu vou para a igreja, eu vou levantar a mão, eu vou pôr para fora, eu vou dar meu glória, eu vou falar a língua estranha, eu vou falar lá para o homem de cima o que o homem aqui de baixo está passando, porque só um homem entende a cabeça de outro homem, só um homem pode ajudar outro homem, só um homem pode solucionar outro lado. Oh, aleluia.